No Antigo Testamento, os anjos são mencionados 108 vezes. O livro do Gênesis relata casos de intervenção de anjos na vida de Abraão e Jacó. No livro do Êxodo, Moisés também encontrou anjos durante a peregrinação pelo deserto. No total, aparece a palavra anjos ou anjo no livro da lei e nos escritos de Moisés, 32 vezes. Os anjos de Deus nos são apresentados nas Escrituras como as hostes do céu. Os anjos são seres reais. Não são figuras ou opiniões míticas. São personalidades espirituais que têm um impacto físico. Assim como o mundo demoníaco. O mundo angélico também está oculto. Talvez não possamos tocá-los. Ainda assim, os anjos tocam as pessoas. Você não pode lidar com eles, mas eles podem destruir reis. Isso nos leva aos anjos mais misteriosos da Bíblia. Os Ofanim. O que são os Ofanim? O termo Ofanim em hebraico antigo refere-se a rodas. O singular é Ofa. É claro que as rodas são citadas diversas vezes no Antigo Testamento. E os Ofanim podem se referir às rodas normais de uma carroça ou carruagem, mas de particular interesse são as rodas no trono de Deus, mencionado na visão de Ezequiel. Quem foi Ezequiel? Quem foi esse profeta que teve essa visão? O nome Ezequiel significa, Deus é forte. Ou Deus fortalece, ou pode Deus fortalecer. Este profeta viveu durante um dos momentos mais difíceis da história de Judá, nomeadamente o exílio babilônico. E isso pode indicar o motivo de seu nome. Durante a conquista de Nabucodonosor em 597 a.C., ele foi um dos 10.000 prisioneiros capturados em Jerusalém e muito provavelmente profetizou na Babilônia aos exilados nos assentamentos de Tel Abib, no rio Chabur. O ministério de Ezequiel era absolutamente necessário para os exilados. Para aqueles que acreditaram e deram ouvidos às suas palavras, havia vida. Mas para os outros, julgamento certo. O ministério de Ezequiel mostrou que Deus ainda estava se comunicando com eles, mesmo em tempos de julgamento severo. Mesmo que fossem punidos, eles não foram abandonados. Jeremias pregou a mensagem de Deus em Jerusalém, enquanto outra voz a pregou aos exilados na Babilônia, para que fossem informados sobre os planos de Deus. Ambas as vozes eram igualmente fortes. Ezequiel estava no exílio quando Deus lhe apareceu. Deus usou esse encontro para iniciar o ministério de Ezequiel como profeta, mostrando-lhe uma visão surpreendente. É difícil definir os Ofanim retratados na visão de Ezequiel sem considerar a totalidade da revelação. Deus escolhe abrir os céus diante dos olhos temporais de Ezequiel. A descrição da visão inaugural de Ezequiel é uma das passagens mais difíceis de traduzir em todo o Antigo Testamento. Ezequiel primeiro conta onde estava quando teve a visão. Ezequiel 1:4. Agora aconteceu no 13º ano no 5º dia do 4º mês, enquanto eu estava junto ao rio Quebar, entre os exilados. Os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês. No 5º ano do exílio do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, o sacerdote, filho de Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali a mão do Senhor veio sobre ele. Enquanto eu olhava, eis que vinha um vento forte do norte. Uma grande nuvem com fogo piscando intermitentemente e uma luz brilhante ao seu redor. E no meio, algo como metal brilhante no meio de um fogo. Ele tentou colocar em palavras algo que não podia ser explicado com clareza. Ele usou símiles para descrevê-lo, comparando-o com outras coisas para ter uma ideia de como era. Lemos a frase algo como metal reluzente no meio do fogo. Ezequiel percebe uma nuvem negra de relâmpagos e fogo se aproximando do norte. Dentro da nuvem existem 4 seres iluminados que brilham intensamente.
Embora os seres tenham aparência humana, eles não são humanos de forma alguma. Cada um possui 4 faces diferentes, uma face humana, uma face de leão, uma face de boi e uma cara de águia. O profeta não registra essas criaturas pelo nome. Em Ezequiel 1, onde começa o relato de sua visão. Mas no capítulo 10, eles são identificados como querubins. Ezequiel 1:5-7. E dentro dele havia figuras semelhantes a 4 seres vivos. E esta era a aparência deles. Eles tinham forma humana. Cada um deles tinha 4 faces e 4 asas. Suas pernas eram retas e seus pés pareciam cascos de bezerro e brilhavam como bronze polido. O que Ezequiel viu era real, mas ele teve que descrevê-lo com termos familiares. Antes de testemunhar os Ofanim, Ezequiel viu criaturas que mais tarde identificaram essas criaturas como querubins. Os querubins são um grupo de seres celestiais criados por Deus. Eles são os primeiros da hierarquia angélica a aparecer na Bíblia, imediatamente após a queda de Adão e Eva em desgraça. Não sabemos qual foi a reação de Adão ao testemunhar aqueles gloriosos querubins pela primeira vez na história da humanidade. Talvez admiração, medo e admiração venham à mente. Em Êxodo 25, Moisés recebeu instruções específicas e detalhadas sobre como fazer vários móveis que seria usado no tabernáculo. A Arca da Aliança e o propiciatório onde Deus prometeu encontrar-se e comungar com Moisés foram os primeiros a serem detalhados. O que Deus queria que passasse por cima do propiciatório? Ele escolheu representações dos querubins em ouro. Que visão incrível deve ter sido! Os querubins, associados à própria presença de Deus. E aqui Ezequiel vê os querubins na presença de Deus. Eles constantemente glorificam a Deus. Embora os artistas tenham pintado querubins, o plural de querubim, como criaturinhas rechonchudas de aparência angelical, a Bíblia os descreve como atendentes do trono de Deus e executando sua vontade. Ezequiel 1:8-10. Sob suas asas, nos 4 lados, havia mãos humanas. Quanto aos rostos e asas dos 4, suas asas se tocavam, seus rostos não se viravam quando se moviam, cada um avançava direto. Quanto ao formato de seus rostos, cada um tinha um rosto humano. Todos os 4 tinham rosto de leão à direita e a face de um touro à esquerda, e todos os 4 tinham a face de uma águia. Ezequiel notou que cada criatura vivente tinha 4 faces. Um humano, possivelmente representando inteligência. Um leão, representando a força, um boi, representando a servidão. E uma águia, representando a altivez. Eles tinham asas e a vontade de ir aonde quer que o Espírito fosse. O Senhor queria que Ezequiel entendesse que ele está em toda parte. Ezequiel pode ter estado numa terra de cativeiro, mas não estava sozinho. Deus estava com ele. Como crentes em Deus, podemos encontrar conforto no fato de que Ele está sempre conosco, não importa onde estejamos ou quais desafios estamos enfrentando. A ideia de que Deus está presente em todos os lugares nos dá tranquilidade sabendo que Ele está sempre conosco. Ezequiel 1:11-14. Esses eram seus rostos. Suas asas estavam abertas acima. Cada um tinha 2 tocando o outro ser, e 2 cobrindo seus corpos. E cada um foi direto. Onde quer que o Espírito estivesse prestes a ir, eles iriam sem se virar enquanto andavam. No meio dos seres vivos, havia algo que parecia brasas acesas, como tochas movendo-se entre os seres vivos. O fogo estava brilhante e relâmpagos brilhavam no fogo, e os seres vivos corriam de um lado para outro, como relâmpagos. Depois de ver os querubins, Ezequiel viu as rodas, como as rodas de uma carruagem. O melhor objeto para imaginar o que Ezequiel viu é um giroscópio.
Ezequiel estava descrevendo algo que poderia se mover em qualquer direção sem precisar se virar. Tenha em mente que Ezequiel estava descrevendo o indescritível. Ezequiel 1:15-21. Agora, enquanto eu olhava para os seres viventes, eis que havia uma roda no chão ao lado dos seres viventes para cada um deles. A aparência das rodas e seu acabamento eram como o topázio cintilante e todas as quatro tinham a mesma forma. Sua aparência e acabamento são como se uma roda estivesse dentro da outra. Sempre que se moviam, eles se moviam em qualquer uma das quatro direções sem se virar enquanto se moviam. Quanto às suas rodas, elas eram altas e impressionantes e as rodas dos quatro estavam cobertas de olhos ao redor. Sempre que os seres vivos se moviam, as rodas se moviam com eles e sempre que os seres vivos subiam da terra, as rodas também subiram. Aonde quer que o espírito estivesse prestes a ir, eles iriam naquela direção. E as rodas subiram exatamente como subiram, pois o espírito dos seres vivos estava nas rodas. Sempre que aqueles iam, eles iam. E sempre que pararam, pararam. E sempre que aqueles surgiram da terra, as rodas subiram exatamente como subiram, pois os espíritos dos seres vivos estavam nas rodas. Ezequiel continuou a descrever a interação constante entre as rodas e os querubins. Aonde quer que os querubins fossem, as rodas iam. Ele relatou que o Espírito de Deus se manifestou. Em tudo isso estava acontecendo. Ezequiel também estava vendo a onisciência de Deus. Os múltiplos olhos que ele viu representavam a plena consciência de Deus. Ele vê e sabe tudo. Este grande livro começa com uma visão. Ezequiel recebe uma revelação de Deus de quatro figuras angélicas. Nesta visão, Deus chama o profeta para ser seu porta-voz e vigia junto aos exilados hebreus. Esta visão é a primeira das quatro do livro. Ezequiel descreve esta primeira visão em detalhes vívidos. Como todos os líderes eficazes, ele falou da forma mais clara possível. Um pastor disse certa vez: se estiver confuso no púlpito, está nebuloso no banco. Ezequiel forneceu visão por meio de analogias. Então aplicou essas visões. Ele comunicou uma imagem e depois compartilhou seu ponto de vista. As visões divinas sempre ajudam um líder e as pessoas a se moverem na direção certa. Uma visão divina também parece incluir estes componentes. O espírito das criaturas viventes estava nas rodas, de modo que as criaturas se moviam em qualquer direção em que as rodas se movessem. Foi realmente uma visão incrível. As enormes rodas, as criaturas vivas, o fogo que se desenrola e os olhos nos aros das rodas. Que imagem impressionante da oferta! A sensação parece ser a de que as rodas e seu funcionamento poderiam se mover em qualquer direção, mas não havia nenhuma sensação de caos ou desordem em seus movimentos. Quais eram as rodas em Ezequiel 1? Ezequiel teve uma visão que retratou a natureza divina de Deus através de imagens poderosas de movimento e ação. Deus apareceu em um trono que lembrava uma carruagem. E sua glória é suprema e está presente em todo o universo. Como tal, toda a revelação de Deus nesta visão a Ezequiel, os querubins, a carruagem, o espírito e as rodas. Enfatizar sua unidade e coordenação. Embora a visão fosse aterrorizante, retrata a magnificência e o esplendor de Deus que apareceu diante de Ezequiel e dos israelitas durante o cativeiro babilônico. Isso os lembrou de sua santidade e poder como o Senhor de toda a criação. A mensagem era clara: embora o seu povo estivesse no exílio e a sua nação estivesse prestes a ser destruída, Deus ainda estava no trono e era capaz de lidar com todas as situações. A lição de hoje é que Deus, através de sua maravilhosa providência, está constantemente elaborando seu próprio plano invisível nos assuntos de todas as nações. Seu plano é elaborado de maneira complexa, sempre preciso e nunca atrasado.
Romanos 8:28. E sabemos que Deus faz com que todas as coisas funcionem juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Existem vários temas principais no livro de Ezequiel. A soberania de Deus. Deus controla a história. Não importa o que aconteça, seus planos não serão frustrados. Mesmo a desobediência da nação escolhida não estragará os seus planos, que ele acabará por concretizar. A ideia expressa em Ezequiel 1 com a visão de Deus retratada governando toda a criação. É repetido diversas vezes ao longo do livro. Concluímos nossa fascinante jornada pelos anjos mais misteriosos da Bíblia, os Ofanim. Ao explorarmos as páginas sagradas, mergulhamos nos mistérios divinos que envolvem essas criaturas celestiais. Suas rodas de fogo, seu papel na criação e sua conexão única com o divino nos deixam maravilhados e inspirados. Que este conhecimento enriqueça nossa compreensão do sagrado e alimente nossa busca por uma espiritualidade mais profunda. Que as asas dos Ofanim nos inspirem a elevar nossos pensamentos e ações, lembrando-nos da presença constante do divino em nossas vidas. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada de descobertas e mistérios. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para mais aventuras espirituais. Até a próxima, que a luz dos Ofanim continue guiando nossos passos no caminho da sabedoria e da compreensão divina. Paz e luz a todos!